colocamos uma GTX 1650 num Ryzen 9 7950X 3D. Deu boa? Salve, meus queridos, Robertinho aqui no canal Terabyte. Já deixa seu like, já se inscreve, porque a gente fez essa loucura que você nunca, pelo amor de Deus, nunca deve fazer, que é colocar uma placa de vídeo antiga, super de entrada, num processador, o processador mais high-end atualmente do lado da AMD, tá bom? Por que a gente fez isso? Basicamente para mostrar um exemplo super simples de o que acontece quando você faz isso, beleza? Então vou passar rapidinho pelas especificações técnicas desses dois produtos. O Ryzen 9 7950X 3D é um processador 16/32 com um clock base de 4.2 GHz, que já é um clock base alto, e um turbo de 5.7 GHz. Lembrando que isso tudo com 16 cores nessa potência. E ele tem esse 3D no final do nome exatamente porque ele tem um cachê L3 maior, um cachê L3 3D. Nesse caso seriam 128 MB de cachê. Isso faz ele dar um belo de um boost quando você for fazer qualquer coisa que precisa ser renderizado. Seja jogar, seja editar vídeo, modelagem, esse tipo de coisa, tá? Então ele tem esse boost animal, ele não é só um processador normal, ele é um processador já com esse up a mais para quando você for jogar, você aproveitar 100% do que você consegue. Esse cachê vai basicamente guardar informações importantes, guardar dados importantes dentro do processador, para que assim o processador tenha acesso a ele de uma maneira mais rápida. Isso que faz ele acelerar, você ganhar uma boa taxa de FPS usando um processador que tenha 3D no final, né? Usando os processadores que são os 3D que a gente já viu do lado aí da AMD. E ele lançou lá no começo do ano, ali no final de fevereiro de 2023, né? Então aí a gente já tem um processador extremamente mais atual. Aqui no Brasil ele não é tão popular pelo simples fato de que a gente está muito usando o DDR4 ainda, a gente ainda está no mercado brasileiro, não está um preço muito atrativo comparando com o DDR4, que está com preço muito custo-benefício, para mudar aí para uma plataforma DDR5. Mas ele continua sendo o processador mais forte atualmente do lado da AMD, no lado de consumidores também, né? E a 1650 é uma placa de vídeo de 4 GB de DDR6, ela não é tão antiga assim, ela agora quando a gente virar de ano, ela vai estar completando o seu 5º ano de existência, né? Ela foi lançada em 2019, não é uma placa extremamente antiga, mas é uma placa que você ainda encontra no mercado. Mas é aquilo, é uma placa mais de entrada atualmente. Você vai ter umas tecnologias mais novas? Não tanto, você não vai ter acesso ao DLSS, você não vai ter acesso a um Ray Tracing mais bem otimizado, então você vai estar um pouquinho mais para trás. Outra coisa que você vai estar atrás usando elas seriam as entradas que elas têm. Normalmente você vai achar 1650 com uma entrada HDMI, uma DisplayPort e uma DVI, sabe? Você não vai encontrar aí o padrão das placas novas que normalmente são 3 DisplayPort e um HDMI, talvez um USB-C, né? Isso que acaba aí dificultando um pouquinho caso você vá fazer um futuro upgrade aí, colocar um terceiro monitor, daí você vai ter que usar cabo DVI, fica acabando sendo uma bagunça, mas é aquilo. Por que eu quero dizer com isso? Por que a gente está comparando aí, fazendo esse combo tão estranho aí? A gente não pegou a placa de vídeo mais antiga que a gente podia ter pego. A gente podia ter pego uma G210, a gente podia ter pego uma GT 1030, mas a gente foi com a 1650. Por quê? Porque a 1650 ainda é uma placa bem escolhida. Ela ainda continua sendo uma placa que é escolhida para a galera que está começando agora, quer pegar uma placa de vídeo para sair num gráfico integrado, esse tipo de coisa. Então, a 1650 ainda está disponível pela internet, por lojas, sem problema no mercado brasileiro. E daí, o que a gente fez? A gente colocou esses dois numa configuração só, obviamente DDR5, junto ao 7950X 3D, a GTX 1650 tinha também ali, né, os 32 GB de DDR5 a 5.200 MHz. Então a gente já estava ali. Basicamente, se a gente tirasse essa GTX 1650 e colocasse qualquer placa da 40, por exemplo, uma 4070, até mesmo uma 3070, alguma coisa das últimas duas gerações, mais ali mais pro high-end, você ia estar numa bela de uma experiência. Mas beleza, a gente fez 2 testes para a gente entender exatamente o que acontece com uma placa de vídeo dessas. O primeiro desses testes foi no Valorant. A gente jogou ali no 1080p, como um gameplay de altíssima qualidade que vocês estão vendo agora. E assim, a gente tava ali conseguindo
fácil acima de 400 FPS com uma GTX 1650. Mas por que a gente estava conseguindo isso? Basicamente, simplesmente pelo grande fato de que a 1650 não é o que está forçando no Valorant. O Valorant é um jogo pesado para o seu processador. Os gráficos do Valorant são extremamente leves. Como você consegue ver aí, os gráficos do Valorant são algo extravagantes, né? Então, ele consegue forçar mais o processador, a placa de vídeo fica um pouquinho mais de boa, o processador vai ficar trabalhando para conseguir aí fazer aí acima de 400 FPS. Tinha hora que chegava a 700 FPS sem problema nenhum. Isso que a gente vê se a gente for jogar um jogo que é pesado para o processador com uma config dessa. Super fácil para a placa de vídeo, porque a placa de vídeo não vai forçar, então uma placa de vídeo antiga dessas não vai ser algo que vai te limitar nesse jogo, e o processador ali rasgando 400, 700 FPS de boaça, beleza? Então, aí que a gente consegue ver. Se fosse isso, perfeito, beleza? Valorant, top! Mas agora vamos ver como é que fica num jogo como Red Dead Redemption 2, que é um jogo também um pouquinho pesado para o seu processador, mas extremamente pesado para a sua placa de vídeo. E lembrando que a gente pegou Red Dead Redemption 2, que não é um jogo novo, não é um jogo que lançou nos últimos 2 anos, então ele já tem aí uma certa idade, mas ele continua sendo pesado para uma 1650 para a placa de vídeos. Ele ainda é GPU intensive, né? Intensivo para a GPU, intensiva para a placa de vídeo. Então, como você consegue ver aí no teste, ele ficou ali nos seus 40, 50 FPS na maioria das vezes. Algumas vezes ele até desceu para os 30 e poucos em alguns momentos, mas ali os 40, 50. E isso a gente estava usando ali favorecer qualidade, tá bom? E lembrando que no Valorant a gente usou o low mesmo, a gente usou o mais baixo que dava, pela simples razão de que Valorant normalmente é jogado assim e ponto. Porque o ponto do Valorant é você conseguir o mais FPS possível. Agora um jogo como Red Dead Redemption 2, você quer que o jogo seja graficamente bonito, então por isso que a gente usou ali o modo favorecer qualidade, beleza? Então você consegue ver aí a diferença que faz você ter uma build equilibrada, né? Vamos dizer que a gente queria aumentar o nosso FPS no Red Dead Redemption 2. Você não ia precisar de um processador como o 7950X 3D, você poderia pegar fácil um Ryzen 5 5600, por exemplo, e uma 3060. Você ia ter o dobro desse FPS quase, entendeu? Esse que é algo que você tem que prestar atenção na hora de escolher a sua configuração. Se você pegar uma configuração que você gaste muito num processador e gaste pouco numa placa de vídeo, você pode acabar em situações como essa. Mas isso não quer dizer que você deve, tipo, por exemplo, beleza, vou pegar um processador de 3000 e uma placa de vídeo de 3000. Não funciona assim. Você normalmente vai acabar gastando mais na sua placa de vídeo do que no seu processador. Por exemplo, uma placa de vídeo 4000, qual seria? Vamos dizer que é tipo uma 4070 Ti, mas daí se a gente for pro lado de processador, a gente vai para o quê? Vamos conferir aqui no site. Seria para um 7900X 3D, um 7950X, sabe? É extremamente desnecessário gastar a mesma quantidade que você vai gastar numa placa de vídeo do que você gastar num processador, beleza? Cara, por exemplo, a gente viu aqui, vamos falar que você pegou uma 4070 Ti, beleza. Vamos aí, você gastou uns 4.500 nela. Cara, qual processador que é uma boa? Você consegue pegar fácil, por exemplo, o 7700, que está custando 2.000. O 7700X, 2187. O 7600 não é um processador altíssimo level, mas ele é um belíssimo processador aí por 1.398 e ia segurar uma 4070 Ti, entendeu? Então você tem que prestar atenção nisso, em tomar cuidado no que você vai gastar o dinheiro, como que você vai equilibrar a sua build para você também não comprar algo que vai ficar muito desproporcional. E isso não vai apenas para os itens, para o valor desses itens, vai também para o que você vai estar gastando, para o que você vai estar fazendo no teu PC. Se vai jogar sua Valorant, então foca num processador mais top, não precisa pegar uma placa de vídeo de topo de linha. Agora você vai focar em jogos mais campanha, daí a sua placa de vídeo é uma boa ser um pouquinho melhor. O processador não pode ficar tanto para trás, mas não precisa ficar o topo de linha como um Ryzen 9 ou um i9, entendeu? Mas é basicamente isso que a gente queria falar nesse vídeo. Como você tem que prestar atenção na hora de escolher as peças do seu computador para não ter nenhum tipo de gargalo. Lembrando, gargalo sempre vai ter, é impossível você fugir do gargalo.
mas se você dá uma equilibrada boa, pegar algo um pouquinho mais barato em um, pegar algo um pouquinho mais de boa ali, você consegue dar uma boa equilibrada, deixando esse gargalo bem menor, beleza? Então, deixa aquele seu like aqui no vídeo, eu espero que eu tenha te ajudado e agora você consiga montar sua configuração de uma maneira um pouquinho mais inteligente ali e não se esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo com a gente, beleza? Te vejo no próximo vídeo.